Em nosso estudo de hoje, a lição 27 do livro Encontro Marcado, e tem por título Mediunidade Atormentada. Diante das explosões de agressividade sentimental, é preciso considerar não apenas o quadro visível dos companheiros transfigurados de cólera ou desespero. Se estudas mediunidade e percebes que ela se baseia, acima de tudo, em princípios de sintonia, pondera nas forças desequilibradas que atuam frequentemente nessas ocasiões por trás da pessoa aparentemente sadia. Na Terra sempre nos comovemos perante a chapa radiográfica que acusa a presença de moléstia insidiosa em determinado órgão, predispondo-nos à simpatia pelo doente, quase nunca refletimos na gravidade do processo obsessivo, por enquanto inauscultável pela perquisição humana, a destruir as melhores possibilidades da criatura. Semelhante anomalia jaz muitas vezes enquistada na constituição psíquica do enfermo, alentando-lhe a ligação com as regiões inferiores e dele fazendo um agente movimentado nas inteligências que operam do lado negativo da evolução. Muito mais do que podemos supor, somos defrontados no plano físico pelos irmãos dominados por elementos vampirizadores, seja por um minuto, uma hora, um dia ou longo tempo. A própria sabedoria popular já alcançou intuitivamente o problema, definindo a pessoa transitoriamente sem o controle de si mesma, como sendo alguém que terá entrado sem perceber no momento infeliz. Meditemos não somente nisso, mas de igual modo na condição mediúnica de que todos somos portadores nas faculdades do espírito, quando essa condição sem disciplina e esclarecimento se vê presa de repente num círculo magnético de aguilhões constrangedores. Muitos crimes se cometem, muitos desastres se verificam unicamente por falta de alguém com bastante capacidade de entendimento para levantar o dique do amparo fraterno entre as arrasadoras projeções do mal. Pensa em torno disso e ajuda, onde raros irmãos até agora conseguem suficiente visão íntima para a prestação de socorro que se faz necessário. Se já compreendes o poder da hipnose sobre as criaturas que ainda não se ajustaram às leis da vida mental, ergue a muralha defensiva da bondade e da compreensão no silêncio da prece, à frente dos companheiros que a ira ou a inconformação colocam em desgoverno sentimental. Ninguém consegue calcular os estragos do incêndio causado por mera faísca, atiçada pelo descuido, tanto quanto ninguém consegue avaliar a colheita de bênçãos que fluirá de um simples gesto de auxílio revestido de amor. Quando a gente estuda que o mundo de expiações e provas é um mundo em que o mal ainda sobressai sobre o bem, a gente já parte necessariamente da premissa de que nós somos espíritos imperfeitos, os espíritos que estamos aqui ainda estamos muito vinculados ainda ao materialismo, à agressividade, a conceitos que são contrários ao Evangelho de Jesus. E estamos todos em sintonia, plano espiritual com o plano material. Então a gente vai entender logo de cara que, dentre as vicissitudes que acontecem aqui na Terra, a gente vai encontrar os flagelos destruidores, a gente vai encontrar as doenças, as enfermidades que atacam o nosso corpo físico, e a gente vai encontrar o quadro da obsessão, dos ataques que a gente recebe do plano espiritual. Porém, uma coisa interessante, a gente vai definir assim, a obsessão é sempre feita por um espírito inferior. Quando for por um espírito superior, um espírito que nos quer o bem, está nos incentivando ao bem, está sendo uma influência. A gente não vai usar o termo obsessão. E esse plug, essa ligação com os espíritos, elas podem acontecer, às vezes, por coisas mínimas. Eu lembro aqui de um relato, uma vez, do Chico Xavier. A gente já até comentou numa dessas lições em que o Chico Xavier ele tinha tropeçado e logo em seguida o Emmanuel apareceu do lado dele, o amparando, e depois o Emmanuel explicou que tinha um espírito querendo se ligar ao Chico e não conseguia por conta da sintonia alta que o Chico se mantinha. Então ele promoveu de alguma maneira que o Chico desse um esbarrão, uma topada, e daquele momento que ele esbravejasse, que ele colocasse para fora qualquer expressão de agressividade, dali ele poderia estar sintonizando com o espírito a partir dali poderia tentar uma investida maior em cima do Chico. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, meu Deus, então em nossa vida cotidiana a gente
abre tanta brecha, tanto plug, a gente estuda na obsessão, que a obsessão, o processo obsessivo só se instala por conta das imperfeições morais que a gente ainda traz na gente. Então os espíritos só se ligam a gente através das imperfeições morais. Emmanuel utilizou um termo aqui no estudo de hoje, ele vampirizador. Isso aí a gente convida os nossos amigos a dar uma consultada rápida no livro Missionários da Luz, quando André Luiz ele se refere aos vampirizadores. E no livro a explicação é mais ou menos assim: poxa, vocês criaram aí a figura do vampiro como aquele que suga o sangue. Para a gente, o que é o vampiro? O vampiro é o desencarnado que quer se aproveitar do encarnado de alguma maneira por conta das energias que ele não está sabendo trabalhar. Normalmente, abusos da alimentação, abusos do sexo, então isso também pode acontecer com a gente, dos espíritos ficarem tirando uma casquinha, querendo aproveitar da gente, estimulando a gente a tomar caminhos errados para eles estarem aproveitando do outro lado. Mas quando o Emmanuel vem falar para a gente da mediunidade atormentada, ele vem chamar a nossa atenção, porque quando a gente vê uma pessoa adoentada, a gente pega ali o resultado do exame, deu positivo, vamos começar um tratamento. A gente sente assim uma compaixão, a gente começa a se colocar naquela posição de quem está querendo ajudar, quem está querendo estimular pela fé. Mas normalmente a gente não consegue observar aqui na Terra que às vezes uma pessoa que está com um corpo aparentemente sadio, mas que está trazendo uma irritação, está trazendo um momento de cólera, ele está sendo secundado. Na verdade, ele, em vigilância, ele estabeleceu esse plug com alguns espíritos, e os espíritos acabam, através da lei da sintonia, também se manifestando através deles. Então, ele até usa aqui, né, por trás da pessoa aparentemente sadia. E ele vem dizer para a gente que a gente, como médium agora, a gente precisa começar a prestar atenção. Por exemplo, em situações, vou dar um exemplo aqui, eu chego no meu trabalho agora e estou vendo uma pessoa mal-humorada, e aí a primeira coisa que eu faço, não vou chegar perto não, porque vai sobrar para mim. Mas a gente não está vendo o plano espiritual. De repente aquela pessoa está mal-humorada porque ela está ali sendo secundada por alguns espíritos, seja por qual razão for. Porque a gente estuda lá no livro dos médiuns que a obsessão ela pode acontecer por vingança, ou então o espírito só tem o desejo de fazer o mal, ou então o espírito ele é covardia mesmo, ele se aproveita das fraquezas morais nossas, ou então são os pseudo-sábios. Tem lá os casos que vêm dizendo como é que a obsessão acontece. Estão enumerados lá no livro dos médiuns para a gente pesquisar, não vou dar o spoiler aqui não. Mas a gente vai observar que muitas das vezes esses espíritos eles estão sendo secundados por, independente da razão que seja, mas eles estão sendo secundados por outros desencarnados que estão promovendo esse mal-estar. E mal-estar que a gente consegue, como termina aqui o Leon Denis, ele fala assim para a gente, poxa, uma faísca às vezes pode causar um incêndio, né? Mas pega o exemplo contrário, um gesto de auxílio revestido de amor, uma palavra amiga, um abraço que você dê na pessoa e que desarma a pessoa. Às vezes você chega perto da pessoa, cara, você pode até me bater, deixa eu te dar um abraço. Peraí, vem cá. Dá um abraço nele, coloca amor mesmo. Em sentido contrário, ele fala assim, ninguém pode avaliar a colheita de bênçãos quando a gente consegue chegar no médium que está sendo atormentado naquele momento e consegue, com alguma atitude, tirar ele daquela sintonia. O Emmanuel ainda faz questão de lembrar a gente, através dessas sintonias com espíritos que ainda não compreenderam a realidade do Evangelho, muitos crimes se cometem, muitos desastres se verificam unicamente por falta de alguém com bastante capacidade de entendimento para levantar o dique do amparo. Me emociona, né? Porque então quer dizer que muitos crimes, estragos que acontecem por aí, se tivesse alguém do lado, alguém que pudesse ter um pouquinho mais de paciência, às vezes aquela pessoa que está no teu trabalho mal-humorada, ela pode estar até com ideia de suicídio. E você poderia ter ajudado aquela pessoa e não ajudou, falando, não quero chegar perto não, porque na verdade eu quero me proteger. É o ego falando alto, né? Na verdade, uma palavra, um gesto, um aperto de mão, você pode estar desviando aquela pessoa de todo um caminho de sofrimento ou de desastres morais que acontecem cotidianamente.
Muito obrigado, Emmanuel, pela reflexão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.